Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Boa noite, Milene. Seja bem-vinda. Boa noite, que entrou agora aqui, Martins. Boa noite, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente começa, esperando aqui a nossa convidada Neide chegar aqui para a gente começar. São mais alguns minutinhos para as 8 horas. Boa noite, Ana, que entrou aqui agora, seja bem-vinda. Está aguardando aqui. Boa noite, Neide. Manda aí para eu ler aceitar. Vamos lá. Eu aceitei aí a solicitação. Entra aí, pode estar liberado já. Já aceitei, Neide. Veja aí o que é que tá vendo. Manda de novo, se tá com dificuldade aí, manda de novo. Manda aí para aceitar de novo. Já confirmei aqui você. Algum problema aí com a sua conexão? Já confirmei aí, manda aí de novo. Agora sim. Neide entrou já. Aê! Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Ana. Boa noite. Minha aluna que entrou aqui. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda.
E aí, Neide, tudo bem? Como é que está você? Tudo bem. Como é que Tudo está o jóia, e clima de você? Salvador? Como é que está o clima de Salvador? Hoje foi bem quente, viu? É, bem quente, né? Verão chegando, né? Aqui é um É misto de verdade. calor, muita chuva, calor. Aqui o tempo está meio instável, né? Mas é assim mesmo, né? É verdade. Região, cada região do Brasil tem um clima diferente, né? É, tem uma característica. Exatamente. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga Neide Bispo, né, administradora, pedagoga, pós-graduação em Psicologia das Relações Humanas, especialização na docência do ensino superior. Nós hoje vamos bater um papo. Léo aí, boa noite. Érica, boa noite. Sejam bem-vindos. Né? Boa noite, gente. A gente vai bater um papo hoje sobre a questão da tão sonhada vaga no mercado de trabalho. Né? Nós sabemos que as dificuldades são grandes, né? Muitas pessoas em busca Sim, de uma vaga, estão acontecendo muitos layoffs, né, das empresas, né? Boa noite, Suzana, seja bem-vinda. E a gente hoje vai bater um papo, boa noite, Vânia, sobre esse tema, né, que é tão relevante aqui para as sim, pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho. E, às vezes, por conta da inexperiência, né, da falta de conhecimento até de como organizar o seu currículo, passa por isso. algumas dificuldades, né? Hoje a gente sabe que o mercado de vagas está muito direcionado para a questão da inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Vai falar um pouquinho sobre isso aí. Boa noite, Isaac, entrou Valadares, seja bem-vinda. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também na nossa live de hoje, né? Para Sim, começar, sim, né, nós vamos falar sobre o currículo, né? O que é que deve exato. colocar e o que não deve ser colocado no currículo, né? Atualmente, quais são as dicas, né, que o pessoal da área de RH dá, né? Fala um pouquinho sobre isso, Neide. Sim, o currículo, ele é o nosso cartão de visita. Por que ele é o nosso cartão de visita? Porque o currículo, ele sempre vai chegar primeiro nas organizações. Nem sempre nós vamos chegar através dele, mas para termos a possibilidade de sermos convidados, ele precisa ser muito bem feito. Algo que não deve conter, que hoje em dia as pessoas ainda colocam em uma estatística menor, mas ainda colocam, é o número do CPF. E atualmente, com essa questão do mundo digital, a gente sabe que passamos a sofrer vários tipos de golpe. Então, no currículo, gente, nunca foi solicitado e nunca é para ser posto o número do CPF. A questão dos dados pessoais, ela pode ser mais enxuta, porque o currículo ele precisa ser um documento mais direto. Então, como vivemos no mundo digital, não há necessidade mais da gente colocar o nosso endereço completo, como, por exemplo, a rua, o CEP, porque antigamente havia aquelas empresas que enviavam uma carta e que o correio trazia e convidava as pessoas para participar da seleção. Mas hoje mais não. É interessante colocar onde mora no sentido de bairro, de cidade, até por questão de logística das empresas, o endereço de e-mail, que é essencial, o contato do WhatsApp, que hoje é uma das ferramentas que os recrutadores utilizam muito para convocar os candidatos, e o telefone de contato sempre. No caso, o que deve conter também o objetivo, o que não deve conter o objetivo. A maioria dos objetivos dos currículos que eu avalio, eles trazem um texto falando sobre as habilidades, falando de uma oportunidade, do que, espera da empresa, do que a empresa pode esperar dele. O objetivo já diz.
ele tem que ser específico. Então, Sim. o que o objetivo deve conter? A área que você pretende trabalhar. Então, se João quer trabalhar na área educacional, ele vai colocar objetivo atuar na área educacional. Se João quiser ser mais específico ainda, poupar o tempo dele de ir para uma seleção que ele não atende ao perfil, ele ainda pode destrinchar mais, trabalhar na área da educação infantil. Por Sim. quê? As ofertas de vagas hoje, elas são muito menores do que a quantidade de currículo que o recrutador recebe. Exatamente. Então, no momento da triagem, que é uma das etapas do processo seletivo, o recrutador ele não vai ficar buscando qual é a área que você pretende atuar. Não encontrou, passa para o próximo currículo. Então, o objetivo, ele precisa conter a área que você quer atuar. E não um texto, né, ainda um pouco romântico, falando sobre o seu sonho de trabalhar naquela empresa. Relativo à Uma observação, formação. assim, rapidinho, né? Um ponto importante que você falou, a questão do CPF, né? Que as empresas também têm que ter um pouco de cuidado por conta da lei LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? De dados. Na Lei de Proteção de Dados, esses dados são dados delicados, né? Então, deve-se evitar, a empresa não deve também solicitar, né? Ter cuidado com essas informações, porque são informações sensíveis, como você disse. Boa noite, Guilherme, boa noite, Reinaldo, que entraram aí, sejam bem-vindos. Boa noite. São dados delicados que podem, como você falou, ouvir as pessoas serem vítimas de golpes, né? São informações que só podem ser compartilhadas neste sentido da questão da LGPD com a autorização prévia da pessoa, né? Então, quando você bota seu CPF lá no currículo, é uma informação que fica aberta a várias pessoas que podem ser mal intencionadas e pegar essa informação. Então, é um detalhe também importante que as pessoas também têm que ficar atentas, até porque essa questão da lei de proteção de dados, ela não é muito divulgada, então a maioria das pessoas não tem muita informação a respeito desse tema, né? Então, é algo que também ressalta, né, nessa questão da segurança dos dados serem compartilhados com terceiros, né? Boa noite, Milene. Isso, é necessário muito cuidado. Sim, gente, continue, pode continuar. Boa noite. Então, acerca da informação, formação acadêmica ou formação por si só, o que não deve conter é uma formação solta. Como assim uma formação solta? Coloca que tem uma formação em administração, não coloca se é um curso técnico, se é um curso superior, se já concluiu, quando concluiu, a informação ela precisa ser amarrada. Por quê? Se eu ainda estiver cursando, vamos supor que o recrutador ele está buscando alguém que tenha disponibilidade no período da manhã. Então, se eu estou cursando e eu não coloco qual é o período que estou estudando, aquele recrutador ele só vai entrar em contato comigo se os outros currículos não atenderem. Mas se os outros currículos forem mais objetivos, turno, noturno, EAD, trazer informações mais consistentes, a gente acaba sendo limado já no início do currículo. Então, o que não pode conter é a formação solta, aleatória, e o que deve conter é a formação com período de conclusão ou com previsão de conclusão e o turno que você se dedica a fazer, ou se é EAD, que hoje é algo também, a educação à distância, que está dominando muito, né? Essa educação, e deve conter essas informações. Falando também, Alice, sobre o resumo profissional, ou o perfil profissional. O que é esse resumo? Quando um currículo ele tem muitas informações, porque o profissional ele já é consolidado, ele já passou por organizações que ele considera que as atribuições que ele exerceu é importante citar, é interessante que faça um breve resumo antes do histórico profissional, ou como é muito chamado, das experiências profissionais. Então, a
gente traz, depois da formação, o perfil profissional, ou resumo profissional. Nesse perfil profissional, você deve destacar as suas atribuições chaves, porque nós sabemos que hoje em dia as organizações são muito dinâmicas e que muitas das vezes somos contratados para executar uma função específica, mas pelo dinamismo e por querermos também dar resultado à empresa, acabamos abraçando outras atividades. Sim. Então, nesse resumo profissional, nesse perfil, é o seu momento de conquistar o olhar do recrutador sobre o seu currículo. Você vai destacar as atribuições de ênfase para a sua vida profissional. Vale também destacar seus conhecimentos, através de capacitações ou conhecimentos adquiridos de outra forma, desde quando você tem a propriedade sobre ele, né? Caso seja perguntado em processo seletivo. A partir daí, vai para a parte do histórico profissional. No histórico profissional, algo que é geral, assim, acredito que em torno de 60% dos currículos não informam os períodos de saída, de entrada e de saída das organizações. Sim. Muitos candidatos me dizem o seguinte: eu não coloco porque eu fiquei pouco tempo. Mas hoje em dia, a gente sabe que o mercado de trabalho ele é muito dinâmico e que as organizações elas também precisam conquistar dia após dia o seu colaborador. Exatamente. Na verdade, assim, um ponto aí que você tocou, né, que hoje a gente tem visto muitas pessoas comentando, né, e assim, essa questão de que se você não valoriza o seu colaborador, o colaborador vai procurar, né, outros trabalhos, outros empregos, né, e valorize a sua capacidade, suas habilidades, né. Então, a empresa ela tem que hoje também valorizar os seus colaboradores, né? Colocá-los em um ponto de destaque e sempre buscar esse feedback, né? Se está caminhando dentro do que a pessoa quer, porque as pessoas hoje, a gente sabe que hoje, os jovens principalmente, né? Boa noite, Deise, que entrou. Os jovens, principalmente, eles hoje estão muito críticos em relação a isso, né? Essa questão de emprego tóxico, né? Empresa tóxica, os jovens eles não estão mais, não aceitam esse tipo de trabalho, esse tipo de empresa e reclamam, falam, denunciam. Então a empresa também às vezes tem essa movimentação, o colaborador saindo, a pessoa que está em busca saindo de vários empregos, muitas vezes por conta desses detalhes, né? A Milene comentou aqui que a empresa que ela trabalha não recebe mais currículos físicos devido ao LGPD. Claro, com certeza. Né? Por se tratar de dados delicados, que, tipo, dados particulares, aí o que as pessoas, as empresas hoje fazem? Né? Os seus bancos de talentos. As pessoas se inscrevem, né? Lá no banco de talentos, abre algum processo seletivo específico, que é o que você vai falar mais aí à frente, né? Nessas novas plataformas. É bem por aí, né? Bem por aí. Exatamente. Então, o candidato traz, não coloquei porque eu fiquei um curto período. Porque muitas empresas, elas ainda têm aquela cultura que se a pessoa ficou X anos naquela função, é porque aquela pessoa, sim, é o diferencial. Mas é necessário que os recrutadores comecem a desconstruir esse olhar. E a partir da perspectiva que aquele currículo tecnicamente atende às atribuições da vaga, é necessário sim convidar aquele candidato para conhecê-lo melhor no processo seletivo. O que é que eu oriento aos candidatos? É necessário colocar o período, gente, é importante. Porque na entrevista você vai ser questionado quando você entrou e quando você saiu. E se você passar nesse processo seletivo, é necessário começar uma relação com transparência. Exatamente. Não temos como começar, né, um relacionamento, ainda que profissional, com mentiras. E assim, hoje em dia, eu ouço muito dos jovens. Eu fiquei 1 ano lá, mas eu vivi 5 anos. Aí eu falo, como assim? Que sentido? Trabalhava muito, me dava demais. Então, um dia, parecia que eram 10. Então, o recrutador,
que tem a sensibilidade de entender as palavras, de perceber no gestual, no comportamento, no olhar, ele não vai jamais invalidar aquele candidato, porque por alguma razão, às vezes até por razão financeira, a empresa não pôde proporcionar uma proposta melhor a ele, e ele foi convidado ou conquistou uma proposta em outra empresa e ele arriscou e abraçou aquela oportunidade. Então é necessário sim colocar o período, assim como as atribuições. A gente precisa colocar de cada experiência. Há muitos anos, na época que eu ainda estudava administração, em meados de 2006. Não vamos falar de idade, Adriana. Essa parte aí são dados delicados. Eu fiz um resumo profissional e do resumo eu já parti para as experiências, colocando empresa, período, atribuição. E o recrutador me disse assim, dona Neide, eu estou um pouco perdido nessas experiências. Eu disse assim, como perdido? Coloquei empresa, o período, a função que eu exerci, coloquei até quando eu fui promovida. Ele disse, mas eu preciso saber o que você realizou em cada uma. Essa atividade aqui você fez aonde? Então eu percebi que naquele momento realmente foi um ponto de dificuldade para o recrutador. Então, no resumo, no perfil profissional, vamos colocar as atribuições de destaque, para chamar, para prender o olho do recrutador. E no histórico profissional, nas experiências, em cada experiência, a gente vai realmente descrever as atribuições importantes de cada empresa. E sempre tentar colocar, no máximo, 4 experiências. Eu não necessito colocar uma experiência que eu tive na área comercial, sendo que hoje estou buscando algo como administradora ou como pedagoga. Por que não? Porque essas áreas não conversam. Então, naquele momento, eu preciso amarrar o meu currículo para o que está acima, o objetivo, que é a área que eu desejo atuar. Leonardo está perguntando aqui, a ausência de foto no currículo é motivo de eliminação? Não. Hoje nem se coloca mais. Não. Não é verdade? Isso, porque verdade. Entraram agora. Boa noite. Não, Leonardo, realmente não é. E também uma questão que muitas empresas, quando ela recepciona o currículo, ela se interessa pelo currículo daquele candidato, antes dela fazer o contato com ele, ela já vai para as redes sociais. É claro. Então, ela já analisa a rede social daquele candidato, o comportamento dele, né? Seja em momento de distração, seja alguma postagem profissional. Então, assim, atualmente nós temos que tomar cuidado com as redes sociais, não no sentido de não sermos natural, mas de não entrar em uma dinâmica de discussões polêmicas, que são tóxicas e que em alguns momentos, né, algumas pessoas elas trazem uma abordagem ruim e a gente acaba desperdiçando a nossa energia e aos olhos de um recrutador isso não é bem visto. Eles podem compreender. Perguntando aqui rapidinho, Neide, pode-se colocar no currículo trabalhos realizados, mas que não assinaram a carteira e nem foi feito um contrato formal? Pode. Obrigado pela sim, com certeza. Obrigada, Vânia. Porque, assim, atualmente as empresas, elas podem entrar em contato com a organização na qual a pessoa prestou esse serviço e fazer a confirmação. Não precisa ser uma empresa grande, pode ter prestado serviço, por exemplo, para um MEI, para uma microempresa, até mesmo para uma pessoa física, que hoje temos muitos empreendedores que são pessoas físicas e ainda não são registrados. E o mais importante, Vânia, você colocou uma experiência que você não tem registro, mas se você tiver propriedade para falar sobre ela, se você tiver o conhecimento do que você viveu, isso que vai ficar na seleção. A gente não pode colocar algo que não ocorreu. Precisamos trabalhar sempre com a verdade. Mas se você, de repente, atuou em um momento profissional e só não tem o registro, mas tem o conhecimento, tem a capacitação, se o recrutador te apertar, sim, mas como você conseguiu esse resultado e você consegue responder,
enriqueça assim o seu currículo. Ótima pergunta. Isso aí, muito boa mesmo. Obrigada, Vânia. Assim, como você falou, né, de várias questões, né, do currículo, recentemente até eu conversei com uma pessoa aqui da área de recrutamento e seleção, né, dessa questão de mentoria de carreira, né, que hoje tem muitas pessoas da área de RH fazendo as mentorias de carreira. Ela mencionou o seguinte, que não era necessário colocar experiências muito antigas de trabalho, né? Porque quando você coloca experiências muito antigas, aqueles conhecimentos que você obteve naquelas experiências antigas vão estar ali nas descrições, né, dos seus objetivos, dos seus conhecimentos, das coisas que você domina, das áreas que você tem propriedade. Então, ela mencionou isso, que não havia necessidade de colocar experiências muito antigas no currículo, porque às vezes a pessoa começou a trabalhar muito jovem, né? Começa a trabalhar com Exato. 18, 17 anos, então já tem sua formação superior, né? Já atuou em vários lugares, vários trabalhos e tudo, e então não há necessidade de estar colocando aquelas experiências muito antigas, né? Falando apenas dos Sim, sim. conhecimentos e habilidades que a pessoa desenvolveu durante aquele período que trabalhou lá. Então, isso fica implícito, né? Sim. E em um dado Tá? momento, participando da entrevista, tendo uma abertura para Exatamente. trazer essa vivência anterior, é saber jogar a seu favor sobre esse conhecimento. Exatamente. Exatamente. Hoje, o outro ponto que a gente vai abordar aqui hoje a ferramenta do LinkedIn hoje é a grande ferramenta de recrutamento, né, Neide? É uma das Sim. ferramentas aí que os recrutadores estão utilizando. Fale aí um pouquinho para a gente sobre essa situação, essa ferramenta, né, que hoje ela já existe há bastante tempo, né? Não é recente, não. Ela tem bastante tempo. E, Mas nos últimos é, anos, ela veio se aprimorando, né, se tornando uma ferramenta de gestão de pessoas, né, de conteúdos, muitos conteúdos relacionados à questão de sim, empregabilidade, vagas de emprego, né, estágios, e as empresas mesmo fazendo suas postagens lá dentro do LinkedIn, mostrando a estrutura da sim, entidade, o que, é que a empresa faz, né, as renovações, as evoluções que as empresas vêm passando, então as empresas também postam, né, muito dentro do LinkedIn. Então, hoje é uma ferramenta que já existe há bastante tempo, mas que nos últimos anos se tornou um meio muito mais utilizado, vamos dizer assim, pelos profissionais de recrutamento e seleção. Né? exatamente. O LinkedIn, ele hoje é uma ferramenta muito massa, tanto para as empresas como para os candidatos, porque é uma rede social, em termos de âmbito profissional, é a maior rede social. Nós conseguimos interagir, por exemplo, no Instagram, conseguimos interagir no Instagram, mas falando profissionalmente, a rede do momento que foi consolidada, como você falou, já é bem antiga, mas agora deu esse boom, é o LinkedIn. Porque através do LinkedIn nós podemos conquistar posições importantes para a nossa carreira. Em que sentido? Elaborando um bom cadastro de forma completa. Ele passa as etapas no qual que percentual você está nessa Sim, elaboração. Então é importante, gente, coloca assim uma foto bacana, se arrume, se sim, prepare, coloque uma foto que fique legal, que mostre quem você é. Pode curtir as postagens que você vê que tem a ver com a sua essência profissional, com os valores que você acredita como ser humano. É interessante também fazer publicações de textos de assuntos que você domina, compartilhar suas conquistas, você também pelas conquistas dos outros, sim, e com isso você pesquisa vagas de emprego. Então, hoje é uma rede que oferece muitas vagas de emprego, você consegue se conectar com pessoas de todo o mundo, você consegue se conectar de uma forma individual, mesmo através da rede,
para Sim. tentar ser convidado para aquele processo seletivo, daquela postagem que foi feita, daquela vaga que você se candidatou. Então, assim, é uma ferramenta que ela tem que ser utilizada sempre ao nosso favor. Teve postagens assim no LinkedIn de casos de sucesso, de profissionais que estavam na licença maternidade, puxando aí um pouquinho agora para o lado das mulheres. E no LinkedIn, a profissional viu que a empresa divulgou a vaga dela. Sim. E aí ela já ficou, poxa, será que quando eu voltar da licença, que passar aquele período de estabilidade, vão agradecer minha passagem pela empresa, eu vou ser desligada. É um momento também muito delicado, né? A licença maternidade para a mãe. E, na verdade, não era nada disso. Era uma promoção que ela teria, e ela teve quando ela voltasse da licença, e por conta disso a empresa estava buscando já preencher o cargo dela. Então, quando ela contou isso, as pessoas vibram, as pessoas compartilham, as pessoas torcem, as pessoas se expressam de uma maneira que, até nesse momento que a gente está se expressando porque a gente está feliz por algo que outro profissional contou, é importante também, aproveitando, já que o LinkedIn é essa rede que os recrutadores utilizam muito, ter cuidado com a nossa escrita. Não abreviar, gente. Faz a abreviação no Instagram, que não é uma rede profissional, faz a abreviação no WhatsApp, mas no LinkedIn tem que ser formal. Mas eu só fiz um comentário bacana, mas talvez aquele recrutador que viu aquele comentário que você fez estava interessado em você por outras questões, mas naquele momento que viu as abreviações, poxa, será que um e-mail para a diretoria, devido a ele estar tão acostumado a abreviar, ele pode fazer isso? Exato. E para o perfil da empresa não é legal. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque da mesma forma que pode alavancar de forma positiva o nosso perfil profissional, a gente tem que tomar cuidado para não passar por nenhuma negatividade. Um ponto importante aí que você tocou dessa questão da abreviar, né? Fazer abreviações, escrever de forma como a gente escreve no WhatsApp, no Instagram, né? Outra coisa são os erros de português, né? As pessoas têm que ter se policiar para escrever o português de forma correta, não cometer erros básicos de português, né, da língua portuguesa. Isso também é observado, né? Isso também é considerado pelo recrutador, né? Então, assim, gente, apesar de não, as pessoas às vezes acharem que aquele comentário que você escreveu errado não tem importância, como você disse, o recrutador está atento. Porque vamos dizer que uma vaga que você poderia vir a disputar, né, a participar de um processo seletivo, mas que exige que você tenha uma redação própria, que você escreva textos, que você tenha domínio da língua portuguesa, aí você já está descartado pela dificuldade de escrever o português de forma correta, sem erros básicos da língua portuguesa. Não é necessário escrever com rebuscamento, né? Utilizar uma linguagem extremamente formal, né? Mas evitar os erros de português, né? Porque os recrutadores comentam sobre isso, né? E assim, Alice, o tempo do recrutador ele é tão escasso que muitas das vezes ele não tem, ele fica um pouco no automático na parte de triagem de currículo, o que é natural com o dia a dia, com a pressão de fechar vagas. Então, ele acaba não tendo a sensibilidade de verificar se foi um erro de digitação. Sim. Que às vezes é o calor da emoção, de estar colocando os dados, de estar empolgado, de achar que o currículo está ficando muito bom, e aí a gente tecla naquela letrinha da tecla vizinha. Eu sempre olho, deixa eu me lembrar que no teclado que é vizinho, para ver se dá para passar. Exatamente. Tem que revisar. Isso, mas assim, exato. É muito importante que a gente faça essa edição. Muitas das vezes, a gente que fez o currículo não consegue perceber um erro. Por que a gente não consegue perceber um erro? Não tanto de português, mas de digitação. Por quê? Acabamos lendo, ao invés de com os nossos olhos, com a nossa mente. Então, a gente lê ali o que estava programado
A palavra está escrita Isso aqui. na nossa cabeça. Então, é muito interessante que a nossa redação e o currículo, que é o nosso documento que abre portas, seja revisado por uma outra pessoa, Claro, claro. para que ela possa pegar algum tipo de erro, né? E já que a gente está falando nessa parte, muitas pessoas me perguntam, Alice, Neide, você acha que é importante eu contar com a ajuda de um especialista para elaborar o meu currículo? Assim, é interessante contar com essa ajuda. Por quê? O recrutador, ele vai elaborar o seu currículo com olhos de recrutador, com análise crítica. E o candidato, quando está em busca de vaga, seja para uma recolocação profissional, ou seja, para uma mudança de emprego, ele fica muitas das vezes sensível. Sim. Então, ele não vai ter o senso crítico que um recrutador vai ter para fazer aquela elaboração, aquele currículo mais específico, mais atraente. Contudo, se não for possível contratar esse serviço, busque na internet, pesquise os modelos, como pode ser feito, como o seu currículo pode falar bem de você, ainda que em silêncio, mas é ele que vai chegar primeiro. E o que não pode faltar, em hipótese alguma, é a correção. A correção, ela é essencial mesmo. Então, esse detalhe, os candidatos não podem se descuidar. É importante você ter falado isso, né? Porque na própria rede do LinkedIn tem vários profissionais da área de gestão de pessoas, né? De recrutamento e seleção, que fazem, às vezes, ações gratuitas. Elas pegam, né? Pedem para a pessoa repostar, comentar, né? Aí ela entra na rede, no LinkedIn da pessoa, manda um convite e aí faz a ação de correção, né, de análise, para ver o que é que precisa melhorar. Então, assim, o LinkedIn, como você falou, hoje é a ferramenta que os profissionais da área de recrutamento e seleção estão usando não só para recrutar pessoas, mas também para prestar o serviço. Lógico que tem aqueles que estão cobrando por esse serviço, mas tem também alguns que fazem ações pontuais, né, por conta da dificuldade que sabe que tem muitas pessoas que não têm condições de pagar um profissional para fazer essa revisão, né? Então, buscar lá no LinkedIn. Lá no LinkedIn tem uma série de profissionais fazendo essas ações pontuais aí. E algumas cobrando valores simbólicos, às vezes valores bem acessíveis, nada fora, assim, muito da realidade, né? É importante também estar lá dentro do LinkedIn, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Verdade. Né? E assim, e hoje a gente também vê a questão das inteligências artificiais, né? Que hoje é uma realidade. Não se foge mais disso aí. As grandes empresas, até as pequenas também estão utilizando essas ferramentas, né? Das inteligências artificiais para fazer a seleção de contratos, uma vez que elas precisam que o processo ocorra às vezes, centenas de pessoas, milhares de pessoas, né, se inscrevem para a vaga e as ferramentas fazem a triagem. Queria que você falasse um pouquinho disso, depois eu vou fazer uma observação. Joia. Falando um pouco da inteligência artificial para as empresas, e depois a gente foca, né, nos candidatos, que é o nosso objetivo mesmo. Assim, a inteligência artificial, ela veio no sentido do RH, do recrutamento e seleção, para ajudar o recrutador no sentido de tempo e de evitar alguns erros que durante o processo seletivo acaba passando despercebido. Então, com a inteligência artificial, com o sistema, o recrutador tem uma vaga, para aquela uma vaga ele recebeu 400 currículos. Naquele momento, uma pergunta que o candidato respondeu automaticamente já eliminou 300. Então, o recrutador já vai trabalhar em cima daqueles 100 currículos. Além de que o currículo impresso, ou o currículo digital, ou o currículo por e-mail, ele não traz algumas habilidades que a inteligência artificial já pode colher. Então, para as empresas, é um ganho, assim, inenarrável. Contudo,
para os Para os candidatos, candidatos, é esse foco aí. necessário que eles se preparem. De que forma? O candidato ele precisa ter ciência que uma postagem que ele viu, um anúncio de vaga que ele viu, quando ele for clicar, naquele momento ele tem que estar preparado, não somente para enviar um currículo, como muitas das vezes ainda é feita no modelo de anexo, preencher um cadastro, eles têm que estar prontos para, se for o caso, que hoje em dia está acontecendo muito, passar já para a próxima etapa. E nessa etapa vem análise comportamental, que em questão de minutos, Sim. ele responde e, com isso, o recrutador já consegue analisar a questão comportamental, a parte das habilidades e Sim. a parte do conhecimento técnico. Então, naquele momento ali que ele clicou, ele tem que estar ciente e preparado psicologicamente para fazer para participar daquela seleção ali que é rápida, né? Que são minutos, questão de minutos. Uma resposta que você faz, um questionário que você preenche, ali ele já valida se você vai continuar ou não, né? Se você vai avançar ou não para as próximas etapas, né? Tem também a questão de você estar, às vezes a pessoa não tem prática, por exemplo, de responder questionários de raciocínio lógico, raciocínio, né? Questão de comportamento, como você falou, às vezes não tem prática, não sabe preencher, o que botar, o que responder, porque às vezes eles colocam ali que qualquer resposta é resposta, mas não é bem assim, né? Sabe que não é bem assim. Quando você coloca uma resposta ali, ele vai fazer uma triagem automática, porque o algoritmo já está calculado para isso. Ele faz essa triagem automática e vai eliminando o candidato. Os testes, que eu ia pontuar é o seguinte: muitas vezes os processos seletivos têm muitas etapas. 7, 8, 9, né? Bem longo, às vezes bem demorado. Então, o profissional que está disputando aquela vaga, ele tem que ficar atento às etapas, né? Acompanhar tudo o que se pede, porque são muitas demandas, às vezes você tem que gravar vídeos, você tem que gravar, né? Responder questionários, você tem que responder a parte de conhecimento técnico, depois encaminha para as entrevistas, entrevista com RH, entrevista com gestor. Então, são muitas etapas às vezes. Então, tem que estar atento e saber que o processo seletivo, às vezes, pode ser demorado. Né? Essa é a questão que eu queria pontuar. E assim também, esse momento desse processo seletivo através da inteligência artificial, que o clique de uma candidatura fez com que o candidato participasse já de algumas etapas iniciais, ele também tem um ganho para o candidato, porque o candidato ele acaba criando muita expectativa sobre as vagas. Isso é natural do ser humano. E naquele momento ali, ele já recebe um feedback automático se ele avançou para a próxima etapa ou não. Então, se ele não avançou, é buscar mesmo outras candidaturas. E se ele avançou, é ele já se preparar para as próximas etapas. E se ficar claro para o candidato qual é a empresa, ele já deve estudar sobre aquela empresa, porque ele precisa ter conhecimento sobre a empresa que, naquele momento, ele deseja entrar. Se a empresa não estiver disponível, ele deve estudar também as atribuições daquela vaga. Porque, às vezes, Alice, o candidato, ele perde uma oportunidade porque o recrutador fala que a aderência não foi 100%. Que a aderência daquele candidato não foi 100% à vaga. Mas que isso não é algo do recrutador. É o gestor da vaga, é o diretor da área financeira que pediu aquela vaga, é o diretor de uma área de logística que quer que o candidato tenha aderência 100% àquelas atribuições. E tem atribuições que não é questão de ter vivenciado na prática. É do candidato estudar sobre aquela atividade e no momento da entrevista ele ter propriedade para falar. Falar sobre. Outra coisa também, né,
Mas Outra tem um coisa também que conhecimento. acontece às vezes é que a pessoa também clica na vaga e ela não tem um perfil para a vaga, né? Como você Sim, falou, tem as atribuições, que, como você falou, que o gestor quer que seja 100%, mas tem também algumas vagas que não tem nada a ver com o perfil daquele profissional. Então, às vezes, tem uma atribuição que se relaciona ao perfil do profissional, mas quando entra no detalhe, informa uma série de requisitos, de conhecimentos de sistemas, né, de situações ímpares, né, que cada empresa tem. Então, antes de confirmar que você vai participar da seleção, verificar se você tem um perfil dentro daquilo que a empresa está buscando, né? Se você atende aqueles requisitos, se você exatamente. tem os conhecimentos que a empresa está pedindo. Né? Por isso que as empresas estão começando a utilizar muito da inteligência artificial. Sim. Porque a inteligência artificial, em questão de segundos, ela já vai reprovar aqueles currículos que não atendem em nenhum ponto os requisitos da vaga. E justamente nesse ponto aí que às vezes a gente quer falar aqui também das hard skills e soft skills, né? Que Sim, você são as hard skills, né? Nesse momento, os conhecimentos mesmo que você tem de software, de sistemas, né? De operacionalização de alguma ação específica, né? Então o hard skill é nesse sentido, né? Se você se pede, por exemplo, que a pessoa tenha domínio de um idioma estrangeiro, de espanhol, de inglês, né? São essas hard skills que muitas vezes são solicitadas ali no primeiro momento que você vê lá a vaga, né? E são esses conhecimentos técnicos que as pessoas têm que ter, que os profissionais têm que ter. E exatamente, Alice, muito as bem soft colocado. skills, né? Que são essas que a gente já falou aí, que quando você entra lá na ferramenta lá de inteligência artificial, fazem as análises de perfil comportamental, né? Que são essas Sim, questões, as soft skills, né? Que vamos dizer assim, né? Que são as coisas de a questão de comunicação interpessoal, se você sabe trabalhar em equipe, né? Se é a pessoa que tem proatividade, a questão de resolução de conflitos, exatamente. capacidade de trabalhar sob pressão. São essas situações que eles começam a fazer questionamentos ali, quando você entra confirmou, né? Você tem as hard skills que a empresa pede. Beleza. Aí confirmou, vou participar do processo seletivo. Aí vem aquela análise de perfil. Essa análise de perfil são as soft skills, né? Que eles querem saber se você tem, como é que você lida com situações, porque são muitas perguntas que fazem em relação a comportamento, em Para relação à fato competição, comprovar. né? Em relação à competição, como você se porta diante de uma competição radical dentro do trabalho, com colegas, se você sabe se relacionar com pessoas que às vezes são conflituosas, né? Se você tem Sim, inteligência emocional, tudo isso é analisado naquele momento que você entra ali e faz aquela adesão, né? Que eles fazem aquele teste de perfil. Aí fazem várias perguntas para que naquele momento ele saiba se essa pessoa tem as soft skills que a empresa quer para ela atuar, se ela tem essa maturidade profissional, né? Se ela sabe exatamente. de passar por situações, às vezes, críticas, como é que ela se posiciona, né? Como é o comportamento dela, quais são os valores dessa pessoa. Que ali também se pergunta sobre isso, né? Quais são os valores Isso, dessa pessoa? isso. Eles também fazem esses questionamentos. Então, nesse momento, Exato. as soft skills são essas questões aí do lado comportamental, né? É importante Sim, também estar atento que neste momento vocês também vai ser, a pessoa também vai ser avaliada, né? Porque as perguntas exatamente. vão nesse sentido aí, de saber se a pessoa tem condições, né, de estar se relacionando com os colegas. Como é você no seu ambiente de trabalho? Aconteceu uma situação, o que é que você Sim. faz? Pergunta-se também Como você sobre reage? situações reais, né? Que envolvem superiores, como é que você se posiciona, né? Se você vai direto ao chefe, se Exatamente. você vai procurar um supervisor, eles fazem várias sondagens. Então,
são testes bem específicos para avaliar essas qualidades, vamos dizer assim, né? Comportamentais, né? Não só as qualidades técnicas que são selecionáveis no momento que vai fazer a triagem lá do profissional, né? É isso aí. Exatamente. Porque assim também, Alice, algo que é importante, pegando, né, já essa parte do que você trouxe, muitas empresas hoje, elas estão abrindo mais o olhar para a parte comportamental daquele candidato. Em que sentido? Eles entendem que, dependendo do cargo, a parte técnica ela é ensinada. A parte técnica, com um bom gestor, ela é desenvolvida. A pessoa que tem o potencial para aquela vaga, ela é formada naquela parte técnica a partir do ensinamento daquele gestor. Também pelo motivo que as empresas preferem profissionais serviços para alguns cargos, serviços de organizações anteriores. Então, o que elas avaliam mais naquele momento, além de si, a pessoa tem aquele potencial, já que ela não exige experiência, é o comportamental. Porque o comportamental, muitas das vezes, se for uma característica forte da personalidade do candidato, a gente não muda, é dele, é da essência dele. Se for uma característica mais relevante, ela pode ser moldada, se ele estiver aberto para isso. Mas se for uma característica forte, o comportamento, a gente não vai mudar. Mas o potencial pode ser desenvolvido. Então, muito cuidado com o comportamento durante essas respostas na seleção, muito cuidado com os gestos, muito cuidado quando estiver gravando esses vídeos para as etapas dos processos seletivos e cuidado também na interação das redes sociais, porque nós nos vendemos o tempo todo, enquanto profissionais, nós vendemos a nossa imagem, o nosso comportamento, o nosso conhecimento, então esses cuidados hoje em dia é muito importante. A questão, como você está falando, né, porque as pessoas, infelizmente, não conseguem perceber que os comportamentos que elas têm nas redes sociais, por exemplo, né, postando esses vídeos, coisas engraçadas, não é que você não vai postar, não, é que você falou, você não vai deixar de ser você. Mas ter cuidado, né, porque isso também é uma forma de se avaliar candidato, né, qual é o posicionamento desse candidato, questões envolvendo política, né, polêmicas. Então, é ter cuidado com o que você vai postar, com o que você vai comentar. Essas questões também, como você falou, dos vídeos, quando você grava os vídeos para colocar lá no processo seletivo. Algumas palavras que, às vezes, você fala, o gestual, o corpo fala, né? Porque, por mais que a gente não queira, nós nos denunciamos através dos nossos gestos, né? Do nosso olhar, né? Do nosso sorriso, né? Do nosso gestual. Então, tudo isso aí é avaliado, né? É importante a gente estar pontuando isso aí, porque é um fato que hoje as empresas levam muito em consideração. Como você falou algumas vezes, isso é fator de eliminação. É fator de eliminação. Né? Importante, outro ponto, Neide, que a gente também é importante a gente abordar, é a questão dos cursos, das atualizações, né? O que é que você pontua nesse sentido para os candidatos que estão em busca aí de uma nova vaga? Então, os cursos, as atualizações, elas são sempre importantes, independente se aquele candidato já é um profissional que domina a sua área de atuação. As empresas são muito dinâmicas. Então, vamos dizer que algo que eu aprendi quando concluí o meu curso, hoje em dia passou por alguma modificação no sentido da prática na empresa. Então, é necessário sim fazer atualizações. Já para candidatos que estão iniciando na vida profissional e ainda não têm aquela experiência, é mais importante ainda. Por quê? É através do meu conhecimento teórico que eu vou conquistar aquela vaga. Eu não posso só colocar meus dados pessoais no currículo,
a minha formação escolar e dizer em busca do primeiro emprego. Porque eu tenho meios de potencializar o meu currículo. Como, Neide, eu vou potencializar o meu currículo? Através da educação continuada. E isso não significa que se tem que fazer um investimento financeiro. A gente tem vários sites gratuitos, como Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas. E o mais importante é não fazer... a recrutadora falou que eu tenho que potencializar meu currículo, vou sair fazendo curso. Calma. É um curso que tem a ver com a sua verdade, que você goste. Porque se você for fazer um curso de gestão de negócios, e no momento da entrevista o recrutador vai te perguntar: João, Maria, qual foi o ganho que esse curso lhe deu? O ganho intelectual, claro. Então, você escolheu aquele curso não só para colocar no seu currículo, você escolheu porque, por alguma razão, você criou uma afinidade com ele. Naquele momento, você vai ter conhecimento e propriedade, segurança. A gente precisa passar segurança para o recrutador, de falar o ganho que você teve, que você adquiriu com aquele curso, foi muito além do certificado. Se você escolheu uma qualificação em comunicação, o que é que isso lhe proporcionou como um futuro profissional? Então, é fazer qualificações que nós percebamos que tem a ver com o nosso perfil e, a partir disso, conseguir passar com segurança para o recrutador o ganho que aquela qualificação nos trouxe. É muito importante. Exatamente. Até você que tocou aí num ponto, comentando lá com os meus alunos na escola, falando sobre essas questões dos cursos, né? Que estão fazendo um curso técnico para atuar no mercado e que não tem experiência ainda, mas que os cursos que eles, porventura, venham fazer, isso vão realmente chamar a atenção. Né? Hoje não cabe o profissional chegar, mesmo que esteja iniciando a carreira profissional, com um currículo puro e simples, com o nome, dizendo que se formou em tal área e que quer trabalhar, quer procurar um emprego, está procurando uma vaga e tal. Precisa se atualizar, sim. Precisa buscar os conhecimentos, sim. Todos os dias, centenas de pessoas estão em busca de vaga no mercado, sem qualificação. Isso a gente vê muitos recrutadores falando, que iniciou a carreira agora, iniciou a vida profissional, mas não busca se aperfeiçoar, não busca o conhecimento. Então, realmente, fica difícil conseguir uma vaga que se adeque ao que você busca, né? Você, não, às vezes, não quer trabalhar no administrativo, então você tem que fazer um curso de informática. Hoje, com as ferramentas que a informática vem cobrando, né? Que vem se destacando mais, a questão dos cursos relacionados à questão de Power BI, por exemplo, né? Que hoje quase todas as empresas solicitam esse curso de formação, né? Uma formação, porque o Excel hoje já está praticamente sendo aposentado, né? Ele serve apenas como uma ferramenta para colocar dados. E a análise de dados é feita no Power BI, que é essa ferramenta mega potente que hoje as empresas estão solicitando, né? Que você tem aquele profissional que chega, mesmo que não tenha muita experiência, ou não tenha experiência nenhuma, mas que fez um curso, né? E tem essa comprovação do conhecimento que ele adquiriu, ele vai ter um destaque, né? Então, é importante estar buscando esses cursos profissionalizantes, né? Muitos, e hoje, assim, como eu falei, além da Fundação Bradesco, por exemplo, como você falou, que tem cursos gratuitos, as plataformas de cursos hoje, cursos custando R$9, R$10, você paga lá e faz o curso, né? Se atualiza, busca esse conhecimento. Então, existem muitas ferramentas hoje possibilitando que você aprenda. O ensino à distância, como você falou, realidade já para tudo, inclusive para a parte de aperfeiçoamento, cursos técnicos, cursos de informática, né? Nesse sentido, é importante estar buscando esses conhecimentos, né? Vamos dizer assim. E assim, Alice, essas fundações que nós citamos, essas instituições, geralmente elas disponibilizam os certificados. Mas se aquele candidato que fez aquele curso
ele se interessou tanto por aquela área, ele quer aprender um pouco mais, vá para o YouTube, assista mesmo as videoaulas, assista as videoaulas, porque você vai agregar mais conhecimento para aquela qualificação que você já é certificado. E o que o recrutador precisa perceber em você é que você tem segurança sobre aquele conhecimento, ainda que teórico. Então, as videoaulas assim, do YouTube, elas dão show, são muito enriquecedoras. Tem excelentes vídeos mesmo completos que você pode assistir do início ao fim. Até recentemente, alguns cursos, por exemplo, que tem uma semana gratuita, você pode assistir 5 aulas, mesmo que você não compre o curso completo, mas você assiste 4, 5 aulas gratuitas, então você já pega uma noção ali, se você prestar bastante atenção. Aulas ao vivo, que acontecem gratuitamente no YouTube, né? Várias mesmo. Então, é uma questão também de estar buscando essas ferramentas que hoje são inúmeras, que dão uma oportunidade fantástica de aprender um monte de coisas novas, né? Tá se destacando e aprendendo um monte de coisas novas, é importante. Outra coisa, Neide, é importante também a gente falar da carta de apresentação, né? Porque o nosso tempo está acabando já. Você acredita que passou tão rápido assim? Eu vou tentar falar bem rápido. A carta de apresentação, acredito que ela é necessária quando o profissional ele tem um currículo mais específico no sentido de informações, ele tem um currículo extenso. Então, a carta de apresentação, ela vai objetivar o que aquele profissional pretende, citando suas habilidades, sua área de atuação profissional, algum caso de sucesso que você teve tecnicamente aplicado em alguma empresa, e também não pode ser uma receita de bolo. Em que sentido, Neide, não pode ser uma receita de bolo? Ela não pode ser a mesma carta, gente, para todas as empresas, não. Você está apresentando a carta de apresentação para a empresa X, porque você estudou sobre aquela empresa e que, por exemplo, você viu que um dos valores é a valorização do capital humano. Então, na sua carta, você se relaciona com isso para você um valor seu. Se coincidiu com o seu valor, você vai citar que se interessou por aquela empresa porque ela valoriza o capital humano e você, enquanto profissional, acredita que o capital humano potencializa a empresa, precisa ser estimulado para dar mais resultados. Então, jogar realmente a seu favor. E se a empresa tem um plano de carreira e você almeja isso, porque é justo com nós profissionais, fale também, sou um profissional que desejo me consolidar em uma empresa que tem plano de carreira, porque sou focado em resultado. Então, é fazer uma carta de acordo à característica de cada empresa, mas ressaltando sempre seu objetivo, suas habilidades, suas competências e a parte específica profissional. Tem que ser algo bem breve. Isso. E para fechar logo, que a gente já está no nosso limite aqui, dá aí umas dicas valiosas aí pro pessoal, né, que está assistindo aqui nossa live. Então, gente, primeiro, ressaltar mesmo que o currículo é uma ferramenta importante. Ele não pode ser feito de forma aleatória, precisa de dedicação para que ele fique específico, bem objetivo, e quando o recrutador abre seu currículo, ele tenha prazer em olhar pela estrutura organizacional e depois por aqueles pontos-chave que você vai prender a atenção dele. E eu quero citar sobre as entrevistas. Tem momentos que eu, como recrutadora, pergunto assim ao candidato: você ficou com alguma dúvida? Tem algo que você quer falar? Faltou te fazer alguma pergunta? E ele fala: não, tudo bem, foi tudo muito claro. Naquele momento, eu estou oportunizando ele de trazer algo que ele se preparou para me dizer e que eu não perguntei, porque nós nos preparamos para uma entrevista. Então, naquele momento, você vai falar ao recrutador: se você não tiver dúvida, você não tem, ok. Mas você vai aproveitar e dizer: no momento não tenho dúvida, mas gostaria de acrescentar que verifiquei que essa ferramenta que a empresa utiliza, eu tenho conhecimento dessa forma, podemos desenvolver de uma forma mais dinâmica, ganhar a vaga naquele momento, ou verifiquei que a empresa trabalha com metas, eu já sou habituada a trabalhar sob pressão, sou focada em resultado, tive um caso de sucesso, conquistando tal posição na empresa que trabalhei.
você vai trazer algo para fechar aquela entrevista que lhe favoreça. Ou se você achar que naquele momento também é importante você falar o que você conheceu da empresa e por que você quer fazer parte dela, qual o ganho que a empresa vai ter lhe contratando, é muito favorável que você se posicione dessa forma. Porque a empresa precisa entender que ela está entrevistando um potencial, não apenas mais um candidato. Exatamente. Neide, muito Precisamos dar obrigada. continuidade em outra live, viu, Alice? Com certeza. Tem muita coisa para falar e 1 hora é muito pouco tempo. Abrange muitos subtópicos, mas muito obrigada a todas por terem assistido. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Uma boa noite, Neide. Muito obrigada mais uma vez. Muito enriquecedor sempre conversar com você. Profissional muito dedicada. Então, sempre que der, a gente vai fazer lives com esses temas, assim, que eu acho que tem muita coisa para a gente falar, assim, né? Muito obrigada mais uma vez. Maravilha. E até a próxima, gente. Boa noite, muito obrigada a todos. Tchau, tchau, gente. Valeu. Beijão. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.